Aqui eu tenho pouco equilíbrio para cair para trás. O que acontece? Fala pessoal, muito bem-vindos aí a mais um Bate e Papo. Meu convidado de hoje, especialismo, meu professor, Guilherme Freire. Guizão, prazer enorme ter você aí. Alegria. Acabamos de dar um treinaço e aí a gente vai bater esse papo com vocês aqui. Gui, eu queria começar te perguntando o seguinte, cara. Como que o jiu-jitsu entrou na tua vida? Sim. E na sequência, qual a importância que você vê do jiu-jitsu hoje no teu dia a dia? O jiu-jitsu entrou na minha vida primeiro estudando, eu estava estudando como formar uma elite, um grupo de pessoas de excelência, como que ao longo da história tinham formado essas aristocracias antigas. E aí eu fui, uma coisa que me chamou a atenção, estava na Terra República, o padrão todo mundo era formado para ser guerreiro. Aí eu falei, cara, isso aqui não é uma sugestão só, é um negócio obrigatório, os caras faziam luta, o Platão era campeão de luta. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de artes marciais, pesquisar, né? Então eu entrei numa árvore genealógica assim, das árvores das artes marciais, para tentar entender o que existia de artes marciais. Né? E você, claro, passa pelo Japão. Né? E quando você passa pelo Japão, você fala, cara, calma lá. Existe uma arte marcial brasileira que veio desse Japão feudal, pegou tudo cheio de bom no Japão feudal, que se desenvolveu, que foi a base do MMA, de tantas outras lutas, que é uma arte extremamente eficaz, e é aqui. Aí eu comecei a pesquisar as melhores academias, as pessoas, eu tinha... e comecei a querer fomentar isso. Então eu não viver para mim, porque não adiantava eu querer também fomentar sem viver. E aí eu fui parar na Aliança, nas pesquisas, como Academia Campeão. Achei a sua página no Instagram na época, comecei a seguir várias pessoas, né? E aí uma coisa engraçada, eu falei, caramba, calma. Tem a Aliança das melhores academias do planeta aqui em São Paulo. E era na Vila Olímpia, e aí a minha esposa reclamando, falou, vai ter que ir até a Vila Olímpia, o trânsito lá é ruim e tal. Aí eu abro o noticiário e falo, tá abrindo a academia aqui no Jardins. Aí eu falei, vou aparecer lá, né? Você foi um dos primeiros alunos aqui, assim que a gente primeira semana você já estava... Porque eu estava exatamente pesquisando exatamente na época, abriu, aí apareci aqui e falei, cara, vamos dar... Cara, eu tinha treinado um pouquinho de Muay Thai antes, nessa linha de aqui tem perto de casa artes marciais, mas a minha vontade é entrar no Jiu-Jitsu. E aí quando eu cheguei aqui eu me apaixonei, porque foi um encontro do que eu estava estudando com a prática real. Você já tinha começado aqui e você estava começando em busca da verdade, né? Que esse grupo de estudos maravilhoso, eu tive a sorte de conseguir entrar na primeira turma, de estar no terceiro semestre, isso foi me buscando, o Guilherme foi me orientando aí na questão da leitura, que é uma coisa que a audiência sempre pergunta, pô, me indica livro, e é muito importante, né, a gente ter essa orientação, né, do que ler, porque tem um monte de porcaria também, né, só ler por ler não significa muito. Se o cara não lê os clássicos, os melhores livros, a chance de se perder é muito grande, mas o jiu-jitsu é incrível porque ele ensina o cara a não ser relativista. Ninguém entra no tatame e fala a verdade relativa porque ele está estrangulando, não existe isso. Então,
Tem que aprender o que funciona de fato, né? Então tem um elemento de realista, sabe? De fato que é muito impressionante como os lutadores, em geral, né, conversando com eles, têm um senso de realismo. Eles não necessariamente estudaram os livros para ter um negócio, mas eles sentem que é por ali. Eles têm um instinto baseado, não um instinto ruim, mas uma coisa forjada pela prática. Quando o cara começa a ler mesmo, ele encontra os valores que ele estava procurando há anos. Ele fala, cara, eu sentia isso na prática do treino, mas agora eu consigo justificar as coisas. Esse é exatamente o meu sentimento, né? Esse tocou na República de Platão, que eu li há pouco tempo, e ele fala uma coisa que as pessoas jovens deveriam lutar antes de qualquer coisa, né? Porque às vezes você querer treinar um jovem e fazer ele se desenvolver somente intelectualmente é mais difícil. Que ele aprenda na prática para depois você trazer ele pro lado intelectual. Como é que você vê essa organização quando você pensa, por exemplo, nos teus filhos que você vai criar? O que vem primeiro? Tem um pouco de tudo junto, mas a Catarina já é aluna aqui, que é a mais velha, né, que tem 5. E o Tomás, que tem 2 meninos que são loucos para começar. Na verdade, o Miguel tem 10 meses, mas já também se brincar, já está querendo. E o Tomás é louco para começar, já tem 2 anos. Mas assim, dos 2 aos 80 anos, tem uma senhora que tem mais de 80 anos, né, que é impressionante. O que acontece? Existe um equilíbrio quando a pessoa tem uma disciplina física muito forte. E eu acho que o ápice da disciplina física é a luta, porque todo esporte é um combate simulado. Sim. Só que o jiu-jitsu é um combate simulado mais próximo do combate de fato. Você pega o tênis, por exemplo, você tem intermediários, a raquete, a bola. Aqui você está muito próximo da realidade da luta, né? Então, todo esporte é isso. Então, a realização máxima do esporte, para mim, é a luta, a defesa pessoal, se a gente atacar na rua, vai fazer uma embaixadinha. E aí existe o estudo dos livros, que é fundamental, que é outro pilar muito grande, que desde pequeno, os meus filhos, eu leio contos de fadas, livros do Tolkien, tem um livro incrível chamado Livro dos Heróis, por exemplo, do Tomás, filho de 2 anos, ele é louco pela história do Teseu e do Minotauro, então quer ser, ele é louco pelo heroísmo. E você tem toda uma disciplina de virtudes, né, que transita da religião. Sei lá, hoje eu fui de manhã na missa com o Tomás, depois vim aqui treinar. Então tem orações que os membros fazem, mas também tem a coisa de lavar uma louça, esfregar o chão, tem trato com as pessoas, postura. Então, quando os meninos estão... Essas 3 coisas, uma alimenta a outra. Você tem virtude vindo dos livros, você tem a virtude vindo do tatame, você tem a virtude vindo da família, na fé. Eu acho que quando você combina esses fatores, desde a infância, o menino vai crescendo forte. Porque eu diria que na vida tem uma passando por um pilar empreendedor também, que é aquela cultura da tenda de limonada, a cultura também da vida empresária, de você fazer as coisas prosperarem, gestão, né? Eu acho que esses pilares somados forjam uma pessoa em qualquer idade. O cara sabe estar bem fisicamente, sabe se defender, lê bem, tem uma vida de virtudes, sabe empreender, não tem desafio na vida que a pessoa não encare, né? Primeiro vem o físico. O físico é o primeiro tipo de movimento para fazer todo o resto. Mas é o primeiro simultâneo para as outras coisas, porque o cara tem que começar a introduzir essas coisas na vida. No jiu-jitsu tem muito essa característica, né? Eu, por mais que eu sempre tenha tido a leitura na minha vida, não tinha uma disciplina de leitura como eu tenho hoje, de estudo. Porque eu tinha outras prioridades. Eu precisava ser campeão, precisava treinar mais e tal. Eu acho que essa é uma realidade bem grande da nossa audiência. Mas o ponto é que nunca é tarde, né? Porque o benefício que você ganha, sei lá, eu devo ter começado a me dedicar mais ao estudo e à leitura há 6 anos, né? E já é uma diferença brutal, né? Assim, não existe a necessidade, aquela história de o melhor tempo para você começar era 30 anos atrás, mas o segundo melhor tempo é agora, né? Porque assim, em termos de horário, você pode me corrigir e tal. Não, o cara não treina o dia inteiro. Sim. O cara tem horário de descanso e tem que ter, senão é inviável. 1 hora no dia é muita coisa. Se o cara ler 1 hora no dia, muita coisa. Então, se o cara aproveita os tempos de descanso que ele já tem, ele consegue introduzir 1 hora de leitura, na carreira do atleta muda demais, porque ele vai ter agilidade intelectual. Isso ajuda ele a preparar uma vida mais empreendedora, ele vai precisar também de gestão na vida dele, em geral, gestão desde de gíria que o atleta ganha. Você vê os atletas, a luta em geral, os que conseguem se promover melhor, falam inglês, tem uma dinâmica, sabem citar referências. Então, quando o cara
introduz essa 1 hora é engraçado porque nós dois, naturalmente, tem o trabalho de convencer o empresário que não está nem aí para vir lutar e também do outro lado incentivar a leitura entre os atletas. Então você vê claramente as duas. E é engraçado porque o empresário tem 1 hora para vir aqui treinar. Não adianta ele falar que não tem, porque eu conheço gente os mais ocupados do esses são os que mais têm hora, entendeu? Sim. Quando o cara aparece, ele está lá. Então, o bem da verdade é que essa 1 hora, a gente não está falando do cara ficar lendo 6 horas ou do outro, apesar de treinar o dia inteiro, é realmente irreal. Mas 1 hora no dia, o cara que treina 1 hora todo dia já é muita coisa. E do mesmo modo, o cara que lê 1 hora todo dia é muita coisa. Então eu entendo que são intervalos que se o cara organiza, a vida dele não dá muito. Uma vez que você se convenceu de que você precisa ter essa hora para adicionar conhecimento, seja ele na prática do treino, ou seja ele na literatura, o que treinar e o que ler. Você sabe que os samurais antigos são incríveis, né? As pessoas falam tanto sobre isso, mas assim, Bushido, nada mais. Bushi é guerreiro, né? Eu até estudo japonês, que é até engraçado que a gente vê as discussões terminológicas desse negócio, né? Assim, Bushi nada mais é do que guerreiro e do é caminho. É o mesmo kanji que você vê em rua, Michi, que é tipo essa rua e tal, é a mesma coisa. Então é o caminho do guerreiro. É engraçado porque eles tinham essa noção de que o cara lutava treinando a luta e depois ia fazer poesia. Porque ele precisava ter o refino do espírito junto com a dureza do caráter. Então, o cara tinha que ir até o limite do suor e depois refinar o espírito. Isso é muito válido. Quando tem um diálogo do Platão que chama Laques. Laques é um general, é um cara extremamente bem-sucedido e chega o sofista. O sofista é enganadozão, é um cara que chega com as falsas narrativas. Os ideólogos de hoje são sofistas de hoje. Aí o cara chega com o discurso e tal. E o Laques não sabe se defender, ele não sabe o que falar. Então o Laques é um cara virtuoso, mas que não tem o preparo. E aí o Sócrates aparece e fala assim, olha, Laques, esse é o caminho, por aqui. Então, o que o Platão está ensinando? O cara precisa ter o caminho correto para defender as virtudes. Eu acho que em termos do que começar, tem alguns livros, né? Tem vários caminhos aqui que são muito bons, assim. Então, literatura é fantástico. Essas utopias como 1984, Admirável do Novo, contextualizam muito a crise atual. A literatura do Tolkien é incrível, os grandes livros do Dostoiévski são incríveis, Shakespeare, claro, é incrível, sem falar nos épicos, tipo Ilíada, Odisseia, Eneida, Camões, Divina Comédia. Esses são um nível mais avançado, né? Tem um livro para as mulheres de literatura que é muito bom, que é Despertar a Senhorita Bri. Orgulho e Preconceito é muito bom para as mulheres, também são muito bem femininos. Você tem todo um caminho da filosofia, um livro geral para começar, tem um livro incrível chamado 10 Consequências, do Richard Weaver, que é um baita livro. Tem a Vida Intelectual de Sertilanges, é um clássico. Eu gosto muito de passar aquele livro Refutando o Neoateísmo, do Wilder Fraser, que é uma aula de introdução à filosofia, quebra muito dessa visão materialista que às vezes a gente tem. Em termos de filosofia clássica, Platão é o insuperável para começar, depois Aristóteles, depois Agostinho, Confissões de Santo Agostinho, incrível, enfim, estou petralhando. Vai anotando aí. Eu comecei, acho que o primeiro livro de Platão que você recomenda é a Apologia de Sócrates, né? Que é melhor que é sensacional. Então tem só o que o Guilherme já falou aqui de cuspindo para vocês, é dar uma lista boa. E é engraçado porque a primeira aula que eu fui do Em Busca da Verdade foi uma aula que você estava explicando a bibliografia do curso, o que você esperava que os alunos lessem nos próximos anos e tal. E tinham 65 livros. E eu já tinha um ritmo de leitura bom e tal. Eu peguei lá, eu tinha lido 4. Estou muito fora, né? Aí comecei a cair numa literatura, né, de mais qualidade, assim. Eu devo estar aí chegando na metade dos 65 livros, mas certamente com muito mais conhecimento. E para você que não tem a disciplina da leitura, que tem dificuldade, eu vou te dar uma dica. filosofiadozero.com.br.
É o curso do Guilherme de filosofia para quem realmente não estudou nada ainda, né? Cara, o cara nunca estudou filosofia, ele vai entrar e ele vai ler a obra completa dos principais filósofos, passo por E passo. sabe quem acabou de entrar no Filosofia do Zero? Gigi Jacaré. Ah, é? Que legal, que Então, bacana. os fundadores da Aliança estão todos lá. Que legal. Entre lá, filosofiadozero.com.br, você vai ter... Quantas aulas já tem lá, Gui? Mas é uma quantidade, e tá saindo toda semana uma, duas, vai embora. É impressionante, vale muito a pena. E se você tiver a oportunidade, aí é um degrau acima, que é o Em Busca da Verdade, que é o curso, né, que é um pouco mais limitado, porque é presencial. Mais focado em empresário. Mais focado em empresário, na construção dessa advocacia que o Guilherme estava falando. Isso aí, Zão, muito obrigado aí, cara. Prazer enorme ter você aí no bate-papo. Sabe que eu entrei aqui, né? E essa experiência parecida com quem está começando a estudar. Eu falei, cara, eu não sei nada, é impossível. O cara começa a girar, assim, você fala, cara, o que esse maluco está fazendo, entendeu? Tudo é novidade. E acho que isso é muito parecido com a vida de estudo. Você entrou nessa, então você, que parece impossível, vai ficando mais real, vai ficando mais palatável, uma jornada de vida inteira. E sem dúvida recomendo fortemente que as pessoas venham para a Aliança, que é uma das melhores coisas do mundo, e façam essa jornada também.